Quem diria. Vamos lá. Renan Santos, eu vou trazer aqui. Já vou trazer aqui um tweet que tá rodando muito na bolha dos doidinhos. Que foi o... Tô me marcando nesse tweet, inclusive. Aqui. É de um tal de Rodrigo Baltar. Não sei quem é. Não sei quem é. Parece que o Arthur Duval reagiu a um vídeo dele e ele não gostou, porque o Arthur Duval meio que chamou ele de Bobson. Mas vamos ver. Todo o apreço que eu tinha pelo MBL morreu há muito tempo. Isso aconteceu exclusivamente devido às atitudes dos seus membros. Mamãe falei, fingiu que eu falei era burrice. Mas, na verdade, o que disse escancara a incoerência do movimento. Pediram voto útil em Ricardo Nunes, mas se recusaram a fazer o mesmo em relação ao Bolsonaro. Mas é bem burro essa comparação. É bem burro. Ele assim, já começa com uma colocação burra. Daí ele reclama de ser chamado de burro. Eu não sei se você é burro, tá, Rodrigo Baltar? Às vezes você não manja muito de política, você tá apontando uma suposta contradição que não existe. Porque a contradição, ela poderia funcionar caso a gente, diante de cenários similares, ou cenários iguais, nós estivéssemos adotando posturas diferentes, né? Mas, na verdade, não ocorre, porque votar no Ricardo Nunes em São Paulo não é igual votar no Bolsonaro para presidente da República. Veja, tá mais do que provado, e se você negar isso, eu vou acabar entrando na loucura, né? Que o Bolsonaro, durante o processo eleitoral, estava tentando conduzir um golpe de Estado, e isso é extremamente maluco, e a gente denunciava à época, na verdade a gente já denunciava desde 2019. Além disso, a gente denunciou todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro na pandemia, todas as traições do Bolsonaro para com as causas que inclusive o levaram ao poder. Então, não seria assim decente da nossa parte falar, não, vote no Bolsonaro. Não seria decente, porque a gente falou, seríamos oposição ao Bolsonaro, caso ele ganhasse, e seríamos oposição ao Lula. Então é o seguinte, vota nulo. Você vai ter que ser, o que a gente falou para todas as pessoas você vai ter que ser oposição e não importa quem ganhe, você vai pagar as consequências. E não pense que as pessoas não estão pagando as consequências do governo Bolsonaro até agora. A primeira grande consequência do governo Bolsonaro é a eleição do Lula. Na verdade, o próprio fato do Lula estar podendo concorrer é consequência das decisões tomadas pelo Bolsonaro. Mas, inclusive, a crise econômica que a gente passa é, em parte, tirada pelo Bolsonaro. Ou a gastança do final do mandato do Bolsonaro, do último ano e meio do governo Bolsonaro, não tem relação com os problemas que nós estamos vivendo. A bolha de crescimento que a gente teve do final do mandato dele para esse começo de mandato do Lula é decorrente também de dinheiro público que foi injetado. Eu vou até pegar aqui em aumento de despesa. Vou até pegar um gráfico e mandar pro Júnior para colocar aqui, tá? Porque existe claramente uma correlação entre esse aumento do crescimento do Brasil com aumento de despesas governamentais. Tá aqui, ó, Júnior, tô te mandando agora. Esse gráfico é bem legal. Então, sim, a gente paga também pelos preços. A gente paga um preço também do bolsonarismo. Não pense que não pagamos. Então, até essa ideia que todo mundo tá colocando agora. Vocês estão agora vendo, né? Fizeram o voto nulo, o voto Lulo, e aí agora. Não, vejam só. Assim, as consequências que nós vivemos são também geradas pelo governo Bolsonaro. E isso sem incluir a perseguição que os bolsonaristas fizeram a gente, né? Ou seja, você achar que o Bolsonaro, depois de tentar nos prender, o Bolsonaro e sua turma, né, tentar fechar o movimento, nos perseguir, tocar em cancelamentos, você achar que nós deveríamos ficar sabujos do Bolsonaro? Não, em nome do Brasil, vou ficar com o Bolsonaro. Vai se fuder, cara. Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Vai aceitar com isso. Todo respeito. Mas é verdade. Sim, vá fornicar de maneira passiva, com todo respeito. Porque isso é de uma cara de pau. Exigia, assim, se fosse tua mãe chorando igual a minha mãe tava, tá? Se fossem os militantes que tomaram porradas de bolsonarista, tá? Você não estaria falando isso. Mas como vocês, assim, a sabugice é o que manda, vocês não querem saber. Esse gráfico tá aí, ó. A gente tem ali você tem uma correlação bem clara, tá? Entre o crescimento do PIB e o crescimento do crédito ampliado, bancário mais títulos no setor privado não financeiro, e o crescimento da despesa primária recorrente mais despesas extraordinárias. Tá? Então, existe uma correlação clara entre essas coisas, e essa correlação, inclusive, está com o próprio crescimento e também agora com os gastos que a gente vai ter que arcar com essa maluquice que foi em cima dos governos Lula e Bolsonaro. Tá? E é uma bosta isso é bem ruim para todos nós. Agora, fazer essa comparação é muito tosca. Assim, que eu me recorde, o Ricardo Nunes não ficou tentando enfiar cloroquina, ficou rindo das pessoas durante o processo da pandemia. Tampouco o Ricardo Nunes tentou organizar um golpe de Estado com Michel Temer e outros membros do MDB. Isso é meio óbvio, né?
Aí ele falou, desde o início, vislumbraram a volta do Lula como uma oportunidade de retomar o protagonismo político. Eu acho esse uso do vislumbrar que fazem é muito ruim, mas tudo bem. Agora contam apenas com o público de adolescentes retardados que pagam por cursos de como vencer debates. Nem os gados do Nando Moura aturam mais eles. Público de adolescentes retardados que pagam por cursos. Assim, a primeira coisa é que o público nosso não é majoritariamente adolescente, nosso público é millennial, inclusive, a maior parte do nosso público. Inclusive o nosso público consumidor. Então, assim, é uma galera que está hoje com mais de 30 anos de idade, né? A média de idade do nosso público, ela é 25, mas se fosse de adolescentes não teria problema algum. E eu tenho muito orgulho de quem é... Isso, exato, e o público aumenta. Se você puxar, por exemplo, o público de redes sociais que acompanham os nossos candidatos, especialmente em redes como TikTok, Kawaii e os Reels do YouTube, você ficaria bem chocado. O público já é bem mais velho. Então isso assim, é só um reducionismo. E eu vou até escrever, na verdade, sobre isso, tá? Os erros de análise que as pessoas fazem, porque elas transformam tudo em categorias e criam reducionismos estúpidos. A ideia todo o público do MBL é um bando de adolescentes. Nem que fosse, não teria problema algum se fosse. Mas não é. Não é. E aí fica nessa... né? Aí o cara, pra você que ainda idolatra esses caras e faz militância pro MBL, segura aí o dólar a 6,30 e tudo caro, blá blá blá, juros altos e inflação. Enquanto isso, os caras do MBL estão tranquilos, com dinheiro, alguns viraram vereadores, alguns fazendo Tour de Blonde. Eu adoraria, quem tá fazendo Tour de Blonde? Quero saber, alguém nosso tá viajando pra Suécia? Isso aqui dói neles, ó. Alguns viraram. E eu gosto muito, né? Porque assim, os bolsonaristas não, né? Esses aí, eles podem vender cursos, eles podem estar com dinheiro, alguns podem roubar, inclusive, como é o caso do Flávio, comprar mansões, eles podem virar deputados, vereadores, prefeitos, eles podem tudo, né? Eles fazem isso, olha, eles podem ir para Mônaco, assistir Fórmula 1. Eles podem fazer um abaixo-assinado contra o Alexandre de Moraes, não tocar mais nada disso depois da eleição, acabou a eleição, param de falar, e usam os leads coletados com as assinaturas do baixo-assinado para vender curso. Um grande caminho, muito bom. E aí eles podem ganhar muito dinheiro. E foto do mito. Aí o Eduardo pode viajar para fora do Brasil para surfar. Olha que gostoso. Ele pode, porque ele é muito patriótico, né? Aí, blá blá, e você ferrado, sem ganhar nada, sem uma perspectiva na vida e ainda perdendo tempo fazendo militância, acreditando que o futuro do Brasil vem deles. Assim, o futuro do Brasil vem da gente. Ele vem da gente. E, diferente da turma de vocês, veja só, nós entregamos coisas concretas o tempo todo. Eu estava aqui mostrando nossa revista. Nós estamos falando assim, nosso material, o conteúdo que está sendo da nossa revista está ecoando nos Estados Unidos, ou seja, a gente nem tem contato na gringa e já está ecoando lá. O trabalho que a gente faz no fim do dia está redundando na montagem de um partido. A nossa militância que está te incomodando tanto é uma militância inteligente? Fazer o quê, cara? Não é culpa nossa, cara. Gostei muito dessa foto que ele postou, ele olhando o Arthur chamar ele de burro, a cara de triste que ele fica. Mas a comparação que ele faz é muito tosca mesmo. Então me respondendo, eu fui ali e falei, mano, são Bobson. Eu tô sem paciência hoje, mano. E os caras, não, Júnior, ele na verdade tem que entender o ponto deles. Não, eu conheço esse discurso. Esse discurso aqui já é de alguém que já tá na bolha bolsonarista há muito tempo. É do típico discurso que valida a perseguição contra a gente. Exato. Ele não tá decidindo agora que não gosta da gente. Esse cara aqui já é bolsonarista desde sempre. Parem de ser enganados. Isso aqui é discurso, isso aqui é de quem... não, eu não gosto muito do MBL, mas eu acompanho. Não, isso aqui o cara já é um gado. Esse cara é um bolsonarista. Todo mundo que tenta justificar em pleno... Olha só, gente, pessoal, estamos no final de 2024 e está mais do que comprovada a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Quem permanece sendo bolsonarista hoje é alguém que acha natural ou que validaria um golpe de Estado do Bolsonaro. Então é o seguinte, essas pessoas topariam viver num regime ditatorial do Bolsonaro. A não ser que você seja um tolo de tal ordem que você acharia que o Bolsonaro daria um golpe de Estado, correria todos os riscos de dar um golpe de Estado, ruptura com comunidade internacional, para depois, estou devolvendo o poder aos civis. Vocês conhecem um golpe de Estado assim? Que você dá o golpe e depois você sai do poder todo magnânimo? Esse Bolsonaro é um democrata, né? A turma dele admirava, especialmente o Heleno, a linha dura da ditadura militar. Eles não queriam a redemocratização do Brasil.
A turma dele admirava os próceres da ditadura. O sonho dele era dar essa porra do golpe. É tentado um golpe. Eles não conseguem. Não finaliza o processo todo. E aí Não, eles devolveriam. É porque eles estavam corrigindo os erros do TSE, que eles mesmos já pegaram, porque o negócio foi tudo mal feito. Eles mesmos admitem, né? Que o Mauro Cid admite que foi forjado aquele relatório da urna que eles fizeram, que o argentino divulgou. Que, aliás, né? Meus pêsames ao Monark, né? Que arrumou briga com todo mundo. A gente mesmo foi tentar conversar, não dava pra trazer esse cara à razão. O que aconteceu com o Monark no fim? Ficou endossando e ficou brigando e se queimando por conta de um relatório falso em que ele foi usado. O Monark, ele foi usado como, vamos dizer, uma bucha de canhão de terceira categoria pelos caras, porque, vamos falar a real, a turma do Mauro Cid cria o relatório, o argentino, que era amigo do Eduardo Bolsonaro, é usado para difundir, e aí depois os influenciadores do Bolsonaro transformavam aquilo, olha só, foi descoberto. E aí o Monark foi usado nisso. E aí ele é alertado, ele xinga quem alertou ele. Então várias pessoas foram usadas como bucha de canhão nisso aí. Como bucha de canhão. E olha só, veja o Arthur, né? Arthur foi lá no programa e alertou ele. Vejam como o Arthur Duval é um senhor que envelhece como vinho. Né? Os caras ficaram cancelando o Arthur porque ele estava no programa do Monark dando a dica. Não faça isso, homem. Olha o que você está divulgando, tá arrumando pra cabeça. E ele arrumou pra cabeça dele. Ele estava divulgando uma coisa que o Mauro Cid depois demonstrou que foi inventado, porque era óbvio que foi inventado. É difícil, cara. Se vocês lembrarem desse processo, tá? Foi tudo muito difícil e tudo muito estúpido. Era muito boa aquela época lá, porque nenhum influenciador bolsonarista dos mais doidinhos mostrava aquela live. O Monark mostrou, porque ele era um... Eu estou lutando pela liberdade. Eu estou lutando pela liberdade. Você tá sendo usado. E aí explicar pro cara, porque é muito difícil, porque você vai ficar... Estão te usando, ele... Não estão me usando, não. Nunca. O cara se acha um guerreiro pela liberdade. Você acha que ele acha que tá sendo um trouxa? Não vai. Acha que ele é um guerreiro, que todos nós somos covardes ou vendidos. O gênio, né? Ricardo Almeida lá, aquela tua live com o Ricardo Almeida, que vocês explicaram desde o começo. Desde o começo o processo. Chega um ponto assim que não tinha, mas, sabe, Monarca, acorda, você tá sendo burro. Mas não, ele continuou atacando a gente por meses. Vinha qualquer... Ele ia dar entrevista ou fazer entrevista com qualquer bolsonarista e já começava a xingar a gente, que a gente era a favor de... Hoje, ele tá fora do Brasil, desaparecido, com tudo que ele fez destruído. O Flow tá andando, tá? O Flow tá andando, a vida tá andando pros outros. E ele, porque ele decidiu, basicamente decidiu, né? Porque ele achou que ele era um guerreiro da liberdade, e aí cheio de vontades e sonhos, né? Não teve reflexão e foi usado como um preservativo pela turma do Mauro Cid que estava tentando dar um golpe de Estado. Então, assim, essas pessoas têm que sempre... Elas foram usadas pelo Bolsonaro. E hoje, qualquer influenciador que fica com esse papinho de defender Bolsonaro em 2024 tem que ir pro inferno, cara. Porque esses caras defenderam um troço muito baixo, muito vil. O Bolsonaro não merece um lugar no debate público no Brasil. Então, quando nós falamos assim, ó, pra todo mundo que tá nos assistindo, vote nulo, eu tenho muito orgulho do que nós fizemos. Eu tenho muito orgulho da nossa posição. Porque nós não deixamos que vocês ficassem nessa situação ridícula que hoje as pessoas que têm algum tutano no bolsonarismo estão tendo que passar. Que é tipo, puta, eu fui usado por um imbecil. Pois é, você não foi usado por imbecil. E olha só. Agora faz o L, você tá pagando. Todos nós estamos pagando. Todos nós estamos pagando. Todo mundo tá pagando pelo grande crime, que é o grande crime brasileiro, de eleger o tempo todo imbecis e inescrupulosos, seja o Lula, seja o Bolsonaro, praticamente todo mundo. Gente sem projeto e gente tosca.